Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de meditar em ensinos, em sabedoria, em tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Esse momento é sem igual e tanto me ajuda, como eu espero que também ajude você nesse processo, nessa caminhada que conduz a um relacionamento mais estável com o nosso Criador. Antes de nós nos aprofundarmos na meditação de hoje, eu quero convidar você que está comigo a fechar seus olhos para logo em seguida a gente fazer uma oração e depois ver qual será a bênção que Papai do Céu reservou para cada um de nós. Vamos orar então? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque nessa ocasião nós temos mais uma vez o privilégio e a honra de meditar na Tua Palavra, de ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Que a Tua Palavra, Pai, exerça autoridade na nossa vida, para que nós possamos fazer aquilo que agrada a Ti, aquilo que traz alegria ao Teu coração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Envia o Teu Santo e bom Espírito, para que Ele não apenas nos console, mas nos ensine e nos traga luz, a luz da verdade. Nós pedimos isso no nome poderoso de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje eu achei bastante interessante é Candy Crush. Você já ouviu falar nessas duas palavrinhas? Eu creio que sim. Então vamos abrir a nossa Bíblia e vamos procurar entender o que significa esse tema do dia de hoje. Abra a sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 13. Nós vamos ler o verso 4, que diz assim, ó. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O preguiçoso deseja, mas ele não tem nada. Mas aquele que se esforça, esse será atendido. Davi, o que é que esse verso tem a ver com o tema Candy Crush? Candy Crush ele é um jogo que foi criado ali no ano de 2012. Foi um jogo que, podemos dizer assim, foi jogado por muita gente. Para você ter ideia, no ano seguinte, ou seja, em 2013, o jogo já tinha sido jogado por mais de 150 bilhões de vezes, quase que não sai. Ou seja, era um jogo que era uma febre. E ainda hoje existem pessoas que jogam esse jogo, mesmo após mais de uma década após a sua criação. E isso nos deve levar a refletir no seguinte aspecto. O que é que um jogo, podemos dizer assim, aparentemente simples como ele, faz com que as pessoas se demorem nele jogando? O que é que faz, o que é que está por trás desse jogo que ele consiga tanto prender a atenção das pessoas, a ponto de mesmo algumas ficarem viciadas? A resposta ela foi descoberta ali por volta do século XX. Uma psiquiatra lituana estava em um restaurante e observando ali a rotina dos garçons, ela percebeu que eles tinham uma facilidade enorme de decorar o pedido dos clientes, sem nem precisar anotar em nada. Eles seguravam a informação na sua mente até que o atendimento era concluído, era encerrado. E ali eles tinham essa rotina. Começava o processo, seguia o processo até o fim. Quando o processo era finalizado, eles resetavam para começar um novo processo. O que essa psiquiatra lituana percebeu é que nosso cérebro ele funciona da seguinte forma. Ele precisa muitas vezes do incentivo, vamos dizer assim, do compromisso. De tipo, olha, você tem uma missão e você deve fazer isso. E quando você concluir, você recebe a recompensa. É dessa forma que muitos desenvolvedores de jogos têm se utilizado. Muitos criadores de séries e filmes têm, vamos dizer assim, usado dessa metodologia. Provavelmente, enquanto você estava assistindo uma série, você gosta muito, você já deve ter percebido que a grande maioria das vezes os episódios acabam na melhor parte do episódio. Quando o clima está tenso, quando o drama está bem envolvente,
o episódio acaba. E qual é o nosso desejo imediato? O próximo episódio. Afinal de contas, a gente quer saber como vai encerrar aquela situação, como é que vai acabar, qual será o desfecho da cena. E assim a gente vai andando e andando e andando, e assim a gente vai investindo o nosso tão precioso tempo. E assim a gente vai se demorando cada vez mais naquilo. Tudo bem, Davi. Ok, concordo com você. Mas a pergunta que fica é: o que é que isso tem a ver? Qual será a aplicação espiritual para a nossa vida? E esse é o ponto-chave da meditação. É sabido que todos nós temos dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Ou você acorda, por exemplo, de manhã morrendo de vontade de ler a Bíblia. Ou você acorda de manhã morrendo de vontade de passar ali cerca de 1 hora fazendo uma oração ao Senhor, conversando com o Senhor. Eu creio que nem sempre é assim. Eu creio que há dias sim, existem dias que a gente está cheio de fervor, com vontade ali de se demorar na presença de Deus. Mas há dias que não são assim. Há dias que a gente não tem tanto prazer em buscar ao Senhor. Infelizmente, existem esses dias. E como lidar com esses dias? Como, em meio a esse tipo de situação, ainda assim conseguir ter o nosso momento com Deus, o nosso relacionamento com Deus? Existe uma regra que eu aprendi e quero compartilhar com você, que é a regra dos 2 minutos. Onde a regra diz que você deve fazer alguma coisa, até mesmo as coisas que você não quer fazer, por pelo menos 2 minutos. E aí o que essa regra promete é que quando nós nos demorarmos na ação, na realização daquilo que muitas vezes não queremos fazer por um período de 2 minutos, a tendência é não apenas passarmos 2 minutos, mas sim a gente ir até o fim. Afinal de contas, já nos molhamos, qual é o custo de continuar dentro d'água? E essa regra é bastante interessante, porque se a gente for analisar, 2 minutos é apenas 120 segundos. É um tempo irrisório, pequeno, insignificante. O que é que custa gastar 2 minutos? O que é 2 minutos no seu dia? Não é nada, não é mesmo? Então faça o seguinte, quando você não tiver com disposição para fazer algo, faça esse algo por pelo menos 2 minutos. Davi, hoje eu não estou querendo ter um momento com Deus. Assista pelo menos por 2 minutos. Davi, hoje eu não quero ler minha Bíblia. Leia por apenas 2 minutos. Davi, eu não quero orar. Ore pelo menos por 2 minutos. Davi, eu não estou com vontade de falar nada agradável à pessoa que está passando por uma situação delicada. Ligue para ela e fale com ela pelo menos por 2 minutos. Se você fizer esse esforço por apenas 2 minutos, você vai perceber que esse seu esforço, com o tempo, vai se transformar em um hábito. E depois de se transformar em um hábito, vai se transformar em um compromisso. E após isso ser um compromisso na sua vida, isso vai se transformar em uma diligência. Ou seja, você vai ser diligente na prática dessa ação. O incentivo da meditação de hoje é: que tal usarmos a metodologia de sucesso do Candy Crush na nossa vida espiritual? Se demore apenas por 2 minutos. E você vai ver que, com o passar do tempo, 2 minutos irão se transformar em 5 minutos, em 10 minutos, e quem sabe, até o fim do processo. Chegamos ao fim de nossa meditação e Papai do Céu continue falando aos nossos corações. Afinal de contas, Satanás ele tem se aproveitado muito da situação da preguiça para desestimular, para desanimar, para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Que a preguiça não venha a vencer, mas sim que ela seja derrotada em nome de Jesus. Afinal de contas, como a gente viu no verso, o preguiçoso, ele tem desejo, ele até quer fazer, porém ele não faz. Essa não é a minha nem a sua realidade. Nós vivemos numa realidade que não apenas desejamos, mas nos esforçamos, nem que seja por 2 minutos.
E com certeza esse esforço de 2 minutos nos renderá muitos frutos. Como o verso finaliza, aquilo que desejamos será atendido. É isso. Que o Papai do Céu continue falando ao nosso coração, que Ele continue nos abençoando, nos protegendo de todo mal. E, claro, que Ele continue nos conduzindo a cada dia para perto dEle. Chegamos ao fim do nosso momento com Deus. Que você retorne amanhã, porque amanhã de novo estaremos junto a Deus. Até a próxima e tchau, tchau.